Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda aula da imersão Regenere-se. Você que está chegando pela primeira vez, que não assistiu a nossa aula de ontem, e você que está vindo pela segunda vez, assistiu a nossa aula ontem e retornou hoje. Muito bem-vindos a todos. Eu hoje vou passar para vocês o protocolo MEND, vou ensinar para vocês o que é esse protocolo, com o qual eu tenho ajudado centenas de pessoas a reverterem a sua doença, o câncer, ou a se prevenirem dessa doença. Essa é uma imersão com 3 aulas que vão estar disponíveis por um tempo muito curto. E ao longo dessas aulas, você vai aprender o caminho seguro para você elevar as suas chances de remissão, caso você já tenha sido diagnosticada, ou prevenção do câncer, caso você esteja na busca, de manter a sua saúde. Mas acima de tudo, eu quero te dar esperança. Ao longo dessas 3 aulas, eu vou te mostrar a base para essa jornada de regeneração. E se eu puder definir em uma única palavra o nosso trabalho aqui, essa palavra é esperança. Na primeira aula, você aprendeu quais são os 5 erros que prejudicam a sua saúde. Você entendeu por que o cuidado é tão importante e entendeu que é possível sim sair dessa jornada vitoriosa. Hoje eu estou aqui para te mostrar como e por que o protocolo MEND funciona e vou te apresentar o tratamento completo que eu uso e que já ajudou centenas de pessoas. Nós já entendemos que o câncer é uma doença metabólica e que, assim como o peixinho doente, a gente precisa tratar a água do aquário. Não adianta nada fazer mastectomia, químio, se esforçar aos montes para erradicar esse tumor sem tratar o seu corpo e fortalecer a sua saúde. Nós entendemos ontem os principais erros. Agora eu vou te explicar o protocolo que soluciona todos eles e por que esse protocolo funciona. E eu quero te mostrar algumas pessoas que esse protocolo já ajudou, como a Lana e o Álvaro. A Lana e o Álvaro estiveram com a gente numa live na semana passada e eu espero que você tenha assistido. Mas se você não assistiu, deixa eu falar um pouquinho desses dois. Esse é um exemplo super especial de pessoas que assumiram esse protagonismo e tomaram a difícil decisão de se tratar apenas de forma natural, sem químio nem rádio. Essa é a Lana. O único tratamento convencional que ela fez foi uma cirurgia de histerectomia com reimplante de ureter. Mas presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo para você não fazer quimioterapia, radioterapia ou o que for. Eu estou relatando o caso da Lana e das opções que ela fez. A Lana teve um câncer de útero diagnosticado tardiamente. Os médicos achavam que era um mioma. No mesmo período, o marido dela, o Álvaro, ele tinha câncer de próstata, diabetes, pressão alta e colesterol alto também. Bom, depois da histerectomia da Lana e da cirurgia de próstata do Álvaro, eles entraram para o nosso programa. E juntos, como um casal, eles mudaram a dieta e o estilo de vida da família deles. Eles mergulharam num processo intenso de desintoxicação e usaram, e ainda usam, alguns suplementos. Eles fazem atividade física juntos. E tudo isso aconteceu de 2022 para cá. Tem 1 ano e meio só que eles iniciaram a mudança de estilo de vida e ambos estão em remissão. O Álvaro já não usa mais medicamentos para diabetes e ele está desmamando alguns medicamentos para o coração. Até os filhos deles se beneficiaram com essa mudança alimentar e se curaram de sinusite e de bronquite asmática.
Outro caso incrível é o da Peró. A Peró também esteve com a gente numa live alguns dias atrás, eu espero que você tenha assistido, mas a Peró, ela teve um câncer de mama com metástase no pulmão, um tumor de 17 centímetros no pulmão. Ela fez todos os tratamentos convencionais, mas chegou num ponto em que ela foi colocada em coma induzido. E a expectativa era que ela viesse a óbito, em muito pouco tempo. Mas uma médica resolveu fazer um tratamento de quimioterapia, né? Um último tratamento, e isso colocou a Peró na condição de retomar o tratamento dela e fazer mudanças na sua vida. Ela buscou acompanhamento espiritual e ela foi orientada a buscar acompanhamento de naturopata. Ela mudou radicalmente a dieta dela, né? Passou por uma alimentação totalmente sem produtos de origem animal. Ela fez homeopatia, passou a meditar, fez constelação familiar e acupuntura. No primeiro PET scan que ela fez, após iniciar esse tratamento, o câncer dela já tinha diminuído para 14,6 centímetros. Lembra, ela começou com 17 centímetros. No segundo PET scan, já tinha diminuído para 7,3 centímetros. E no último, o pulmão estava limpo. E continua limpo até hoje. A Peró segue a alimentação viva e é um exemplo de dedicação e persistência na busca da cura dela. E isso sem falar que ela está sempre de bom humor e com uma vida muito ativa. Isso é muito importante para mostrar para vocês que o fato de uma pessoa ter uma metástase não significa que para ela está acabado. Existe possibilidade sim de reverter. É claro que não é 100% e é claro que é muito mais intenso. Mas como eu venho falando aqui o tempo todo, em esperança e ação, duas coisas que precisam caminhar juntas, né? É possível, dependendo, claro, do caso de cada pessoa. Bom, mas vamos ver por que o protocolo MEND funciona. O que é que tem nele e como ele surgiu? Bom, eu passei mais de uma década estudando, pesquisando, verificando todos os protocolos naturais existentes e buscando elementos em comum entre eles, os elementos mais importantes que era para poder consolidar. Eu comparei esses conteúdos com as melhores fontes de estudos científicos em nível mundial e eu busquei os que tinham os melhores resultados. E eu cheguei a um padrão. Eu identifiquei que todas as pessoas que obtiveram a remissão ou a prevenção usavam esses 5 princípios que eu vou ensinar para você agora. Então presta bem atenção e pegue papel e caneta para anotar tudo. A mentalidade é a primeira coisa, né? Uma mentalidade anti-câncer. Essa mentalidade ela é um pilar fundamental. Ela é o modo como a pessoa encara a doença e como encara a sua própria participação no processo de recuperação. De nada adianta você saber o que fazer se você não tiver esperança e se você não acreditar que é possível se curar. A mentalidade do vencedor envolve ter esperança e fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Seja a esperança de que nós falamos com o Viktor Frankl na aula de ontem, né? Como a mentalidade certa para suportar todo o processo. Hipócrates disse em 460 a.C. que antes de curar alguém, pergunta a essa pessoa se ela está disposta a abrir mão daquilo que a fez adoecer. A pessoa que tem a mentalidade do vencedor, ela está disposta a fazer as correções com o objetivo firme de se curar. Ela não tem receio de abrir mão de coisas que antes ela fazia, mas que acabaram levando ela a uma situação de doença. E isso aqui não é papo de coach não, tá?
Existem 5 elementos dessa mentalidade anti-câncer que foram identificados por um americano chamado Chris Wark, que venceu um câncer de intestino em estágio 3C aos 26 anos. Poucas pessoas se entregam de corpo e alma ao seu processo de recuperação como ele, né? Mas foi exatamente essa a atitude dele. Hoje ele tem 45 anos e desfruta de uma saúde melhor do que nunca. E inspirada pela trajetória dele, eu acrescentei mais algumas reflexões pessoais para te auxiliar nesse caminho. E se você quiser saber todas essas mudanças e como aplicá-las, vem comigo na aula de amanhã, tá? Mas eu já vou adiantar 2 para você. A primeira é ter responsabilidade plena. Essa responsabilidade, ela atua como uma propulsora e permite que você faça todas as coisas que a gente vai discutir daqui a pouco. Sem essa responsabilidade, não tem tratamento que funcione, porque você não se enxerga no processo. Você só delega e não vê que a sua ação é que vai fazer a diferença. É a sua responsabilidade nas ações para colaborar com a remissão e elevar as suas chances de remissão no dia a dia. É preciso que você entenda que todos nós temos participação nos nossos processos de saúde ou de doença. Eu estou dizendo que você teve participação no seu processo de doença? Sim, eu estou falando, porque você fez escolhas na sua vida de alimentação, de estilo de vida, e você fez essas opções sem se dar conta do que você estava fazendo. Por isso eu não estou falando de culpa, é muito importante que você entenda isso. Não é de culpa. Mas agora você está aprendendo o que você precisa fazer. E uma vez que você sabe o que é certo e o que é errado, se você não fizer, você não vai estar agindo com a responsabilidade necessária para você se recuperar. Se a pessoa tem participação no processo de doença, se ela teve responsabilidade no processo de doença, ela tem também a responsabilidade na saúde. Se de algum modo você ajudou a fazer a doença chegar, você também pode ajudar a doença a ir embora, mas isso depende das suas ações, depende das suas responsabilidades. E um outro ponto que você deve ter sempre em mente é por quem você está lutando, como nós já falamos na aula passada. Quem é? Seu filho, seu neto, seu marido, sua mãe, seu pai, você mesmo e seus próprios projetos? O que é o seu grande objetivo? Isso precisa estar sempre muito claro na sua cabeça para que você tenha uma chance cada vez maior de vencer. Então, lembra desses 2 pontos. Responsabilidade com o seu processo a partir de agora e consciência do seu objetivo. Agora que já ficou clara essa mentalidade para você enfrentar o medo e começar a colocar em ação todas as medidas no sentido de você recuperar a saúde, vamos para o segundo ponto, que é o emocional e que está diretamente associado ao estresse. Quase todos os pacientes com câncer possuem um grande fator de estresse na vida. Muitos passaram por algum evento traumático, uns 2 ou 3 anos antes do diagnóstico. São situações que muitas vezes desencadeiam a doença, porque debilitam o sistema imunológico. O estresse não tratado pode derrubar qualquer boa recuperação. O estresse vem de pensamentos e emoções negativos, raiva, ressentimento, medo, amargura, falta de perdão, inveja, ciúme, culpa, vergonha, ansiedade, insegurança, preocupação. Tudo isso são emoções humanas e por isso é complicado rotulá-las de negativas. Mas o fato é que esse tipo de emoção causa estresse.
primeiro na mente e depois no corpo. Mas o estresse tem a sua importância. O nosso corpo, ele é sábio e ele foi programado para salvar a nossa vida. Para você entender, imagine que você está num pasto com uma cerca em volta e de repente você se vê diante de um touro bravo. A sua mente interpreta a figura do touro como um perigo, tá? E dispara uma emoção equivalente, apropriada a essa situação. Nesse caso, é o medo. Essa emoção provoca uma reação física. Ela dispara imediatamente a produção de adrenalina e cortisol, para permitir uma reação chamada de luta ou fuga. Ou seja, ou você luta contra o touro ou você foge dele. A adrenalina vai te dar força extra para lutar contra um assaltante ou para correr mais rápido. O cortisol te dá energia. Ele faz com que o fígado converta glicogênio em glicose e lance isso na corrente sanguínea. E esse açúcar ele chega a todas as células e dá combustível aos músculos para poder lutar ou correr. Então a adrenalina e o cortisol, eles agem juntos para te dar a força e a energia para lutar pela sua vida ou para fugir. Essa é a sua função. Dar ao corpo a energia extra que ele precisa numa situação de emergência. No processo, esses hormônios desativam certas partes do nosso corpo que não são essenciais nesse momento imediato. Eles desativam o sistema digestório, porque precisam desviar essa energia para as pernas correrem. Eles desativam o sistema reprodutivo, porque ele não é necessário nesse momento. Desativam certas partes do cérebro, né? A parte do cérebro que se torna dominante numa situação de estresse é o tronco encefálico ou o cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo. A reação de luta ou fuga é um processo instintivo, por isso é difícil pensar com clareza ou com racionalidade numa situação de estresse. Uma pessoa estressada, ela geralmente é impulsiva e irracional, e às vezes ela toma decisões ruins, porque a capacidade de empatia e de criatividade, atenção e de lógica fica diminuída e a pessoa é comandada por instintos básicos de sobrevivência. E um dos sistemas que o estresse, o cortisol, rebaixa é o sistema imunológico. Justamente esse que mais nos importa nesse momento de combate ao câncer. A gente precisa que ele esteja fortalecido, mas numa situação de estresse ele fica rebaixado. O cortisol, ele funciona a nosso favor, né? Nós precisamos dele numa situação como aquela do touro, né? Numa situação de estresse agudo, em que acontece alguma coisa na vida e logo em seguida essa coisa acaba e tudo volta normal. Todos os sistemas voltam a funcionar como antes. Agora, na nossa vida moderna, nós temos uma quantidade de estressores muito grande. Esses estressores podem ser de diversas naturezas. Pode ser de relacionamento familiar, pode ser no trabalho, pode ser de diversas ordens. Só que se fica nesse nível de estresse, o estresse fica crônico. E aí o que acontece? Todos esses sistemas acabam funcionando de forma rebaixada durante todo esse tempo. Além disso, o cortisol provoca aumento de peso, levando à resistência insulínica e, consequentemente, à obesidade. E a obesidade é a segunda causa de câncer atrás do fumo. O cortisol e a adrenalina, eles promovem inflamação no corpo, que é um estado pré-canceroso. E no estresse crônico, a função imune, como eu já falei, fica diminuída de uma forma crônica, né? Funcionando sempre de forma rebaixada.
Uma pessoa constantemente ansiosa, estressada e com muitos problemas na vida tem uma imunidade rebaixada. Com frequência elas adoecem, elas têm insônia, o que aumenta ainda mais o estresse. Então, os hormônios do estresse, eles podem ser uma bênção para nós numa situação de perigo, mas eles podem ser destrutivos se ficarem cronicamente elevados. Perceba como esse ponto está conectado ao primeiro, especialmente no que diz respeito à liberação de adrenalina e cortisol. Veja como tudo está conectado. Está fazendo sentido para você até aqui? Como é que está o estresse na sua vida? Qual é a origem dele? Como você está lidando com isso? Escreve no chat. E agora a gente vai para o próximo ponto. Você já entendeu que a nutrição é 70% do nosso caso. E é por isso que o protocolo Mandy está focado nela. Com o preparo emocional e a mentalidade correta, chegou a hora de colocar as coisas em prática e nutrir o corpo que está deficiente. Acredite, esse é o alicerce de todo o processo de regeneração. Com os nutrientes, minerais e vitaminas certos, a gente vai conseguir fornecer o combustível correto para essa máquina que é o seu corpo funcionar. Mas a gente não pode esquecer que os venenos também precisam sair, né? Como os alimentos processados, o açúcar, a gordura e vários outros. Ontem eu mencionei que tipo de alimento que vai te trazer nutrição. Eu vou relembrar para você. Vegetais folhosos, frutas, brotos e germinados, cogumelos, nozes e castanhas, sementes, temperos e especiarias, alimentos fermentados, chás e muitos outros. Com eles você vai ter subsídio nutricional. Mas aí você pode dizer, Cris, tá bom, legal, mas como é que eu vou conseguir comer tudo isso? Amanhã eu vou te contar como você vai ser capaz de ingerir tudo isso num dia comum. Mas, Cris, não é mais caro? A primeira pergunta é, quanto é que vale a sua saúde? A segunda questão é que, como eu falei acima, o ruim tem que sair para que o bom possa entrar. Então, você primeiro tem que subtrair para depois somar. E só nisso você já eliminou grande parte das suas despesas para poder gastar com as coisas que verdadeiramente importam. Agora perceba que junto da nutrição vem um outro fator que caminha junto, que é a desintoxicação. A desintoxicação é o quarto pilar do protocolo Mandy. Aqui é que a coisa fica boa, porque deixando de comer besteiras, você não só para de intoxicar o seu corpo, como também gasta muito menos, como eu falei. Honestamente, o que custa mais? Uma pizza, um hambúrguer ou uma maçã, frutas e verduras? E esse passo anda lado a lado, né, de mãos dadas com a nutrição correta. De nada adianta você adicionar bons alimentos que de fato nutrem o corpo, como falamos no pilar anterior, se você não limpar o organismo das toxinas. Alguns profissionais podem dizer o contrário disso, mas eu não vou passar a mão na sua cabeça, eu não vou dizer, coitadinha de você que tem câncer, come o que você quiser. Eu estou aqui para falar a verdade e para te ajudar ao máximo a fortalecer as suas chances de alcançar remissão. É isso que eu quero. Não é que você se delicie com um monte de coisa que você acha gostosa, mas que você se cure. Por isso eu não passo a mão na cabeça e eu falo o que você precisa ouvir. Com menos toxinas no seu corpo, agora você consegue trabalhar melhor. Olha o que a gente tem aqui. Seguindo o protocolo até aqui, a sua mentalidade já vai estar mais alinhada. Agora você tem saúde emocional mais no lugar. A sua comida não só é mais saudável, mas você parou de se intoxicar. E a gente iniciou um processo de desintoxicação através de técnicas específicas, com foco inclusive
no seu fígado. Agora só falta uma coisa, que é o estilo de vida. De um jeito ou de outro, tudo isso que eu falei já é uma mudança no seu estilo de vida. Mas eu decidi deixar um pilar só para ele, para que você entenda a importância de algumas coisas. Sono, descanso, exercício físico e relações sociais. O sono, ele é fundamental no processo de cura e poucas pessoas dão a devida atenção a ele. Mas é durante o sono que nós produzimos a melatonina, o nosso hormônio anticâncer número 1. Durante o sono, o corpo está em processo de cura. Então, ele não pode ser negligenciado se você quiser vencer a doença. E além do sono, tem o descanso. Um tempo para parar em momentos do dia e simplesmente fazer aqueles exercícios, que hoje são exercícios, mas que no tempo dos nossos pais eram simplesmente hábitos comuns, de parar e ficar no sol, de tirar um cochilo depois do almoço e viver um ritmo menos agitado. Isso também ajuda muito a manter os níveis de cortisol sob controle. Por exemplo, melhora a sua saúde mental. E os exercícios? Com a atividade física correta, você movimenta o sistema linfático, do qual eu falei na aula passada, você lembra? Aquele sistema que limpa o nosso corpo? Pois é. Lembra que eu disse que o câncer se desenvolve em ambiente anaeróbico e que gosta de um ambiente ácido? Com o exercício, você aumenta a quantidade de oxigênio e a circulação sanguínea, tornando o ambiente oxigenado e alcalino. Porque com a circulação, o sangue ácido, que é rico em gás carbônico, ele é filtrado e fica rico em oxigênio. Com relações melhores, passando mais tempo de qualidade com quem você ama e com uma postura e uma mentalidade corretas, mesmo essas relações com as pessoas melhoram. Então vamos recapitular. Você entendeu quais são os 5 pilares do protocolo MEND? M de mentalidade, E de emocional / estresse, N de nutrição, D de desintoxicação e E de estilo de vida. Bom, já foram 2 super aulas até agora, mas a de amanhã é a mais importante de todas. Na aula de amanhã eu vou te mostrar o caminho para implementar o protocolo MEND na sua vida. Então vem amanhã que você vai descobrir. Fica no seu grupo de WhatsApp que é para ter acesso à aula 3, que vai ser liberada amanhã às 20 horas. Além disso, no final de todo o conteúdo de amanhã, vai acontecer o lançamento do meu programa A Jornada da Regeneração. Ele é um guia completo para você implementar o protocolo MEND com a minha ajuda. Nós temos uma comunidade com alunas e alunos para você ter apoio de mais pessoas com a mesma mentalidade. E a gente faz um encontro mensal para tirar dúvidas e estudar casos de pessoas que se curaram usando essas mesmas mudanças. Isso é para te ajudar a permanecer no caminho, fortalecida pelo exemplo de outras pessoas e se sentindo amparada nessa jornada. Além de aulas práticas sobre cada um dos pilares do protocolo, a gente tem receitas. Mas enfim, chega de falar dele. Fique no seu grupo de WhatsApp para ter acesso e não ficar de fora. Ainda tem muito conteúdo até lá. A aula de amanhã é a mais importante de todas. Não adianta nada você vir participar da primeira e da segunda e perder justamente a de amanhã. Então, eu posso contar com a sua presença? E para quem estiver realmente comprometida com o seu processo, com a sua saúde, amanhã, no final da aula, vai ter uma surpresa. Então agora, tira um print ou uma foto dessa aula e poste nos seus stories do Instagram com a hashtag Imersão Regenere-se, que nem está aí na imagem para você. E me marca para eu poder te repostar. Além disso, a minha caixinha de perguntas do Instagram vai estar aberta para você colocar lá suas perguntas, suas dúvidas, para eu poder te responder.
Então, por hoje é isso. Gente, gratidão, mas gratidão mesmo pela presença de vocês até agora. Eu espero vocês na aula de amanhã, a nossa aula mais importante. Um beijo grande e até amanhã.